A paz, amém? Bem, eu vim para trazer mais uma mensagem de devocional para esse dia e ela está em Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aqui, Deus está falando com Josué, Deus está animando Josué, Deus está confirmando com Josué que está presente com ele nessa caminhada, que ele não vai estar sozinho. E o mesmo Deus fala com a gente. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ser corajosos, ser fortes, porque o Senhor ele está com a gente. Nesse momento, às vezes a gente fica meio frustrado, às vezes a gente fica meio decepcionado por coisas que a gente gostaria que estivessem acontecendo esse ano e não estão acontecendo. Às vezes você pode ter feito planos, esse ano eu vou começar minha faculdade, esse ano eu vou fazer um curso, vou aprender um outro idioma. Você pode ter feito vários planos para esse ano e você está vendo que alguns desses planos não estão acontecendo. Mas ainda assim a gente precisa se animar, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser corajoso porque o Senhor está com a gente. Não é por causa disso que está acontecendo que você vai enterrar os seus sonhos. Nesse momento você não está podendo sair de casa. Se o seu projeto era fazer um curso, tem cursos pela internet, você pode fazer um curso online. Se você não tem condições de pagar, devido a tudo isso que está acontecendo, sua situação financeira não é a mesma. Existem várias aulas gratuitas de idiomas na internet, existem vídeos no YouTube. Você pode pesquisar o idioma que você quer, você pode começar a aprender ele em casa, para quando tudo isso acabar, você já tem uma base, você não vai ter parado o seu sonho, você não vai ter parado o seu projeto, você vai ter simplesmente andado um pouco mais devagar do que o que você gostaria. Você não vai precisar se frustrar por conta de algo que não está acontecendo. Se a sua intenção era fazer uma faculdade, você pode tentar fazer uma faculdade online. Você pode tentar aprender sobre essa matéria que você se interessa estando em casa, talvez até de forma gratuita. A gente precisa se esforçar porque o Senhor está com a gente. A gente não pode simplesmente ficar se sentindo mal por causa daquilo que não está acontecendo, por causa daquilo que nós gostaríamos de fazer e não estamos fazendo. A gente não pode simplesmente ficar triste, desanimado, porque a gente gostaria que as coisas fossem diferentes. A gente precisa ver qual é a nossa realidade nesse momento e fazer o possível com aquilo que nós temos. Nesse momento, o que nós temos? Nós precisamos ficar em casa. Então a gente pode tentar andar com os nossos projetos, tentar andar com os nossos sonhos, mesmo estando em casa, mesmo em um ritmo diferente, mesmo de uma maneira diferente. Mas isso depende do nosso esforço. A gente não pode simplesmente achar que as coisas tinham que ser da nossa maneira. O nosso plano era mas Deus já sabia o que ia acontecer. Mas a gente não pode simplesmente questionar a Deus. Deus, por que está acontecendo desse jeito? Por que não está acontecendo daquele jeito? A gente precisa simplesmente fazer a nossa parte. O seu sonho, o seu projeto talvez seja abrir o seu próprio negócio. Eu quero ter uma loja de determinado produto. E aí? Eu não posso abrir agora. Mas você pode aproveitar esse momento para você estudar. Veja vídeos sobre administração do negócio que você quer abrir. Veja vídeos falando sobre o que você precisa para abrir esse negócio, quanto você precisa ter guardado para abrir esse negócio. Se você não tem como realizar o seu sonho agora, se você não tem como realizar o seu projeto agora, aproveite esse momento para se preparar para esse sonho, para se preparar para esse projeto. O Senhor é contigo. Você não precisa deixar Ele de lado, você não precisa desistir. Você pode fazer de uma outra forma. Mas a gente precisa se esforçar. Eu não tenho sonhos, eu não tenho projetos, mas eu estou frustrado com a situação que eu estou vivendo. Você pode tentar encarar a situação que você está vivendo da melhor maneira possível. A gente precisa fazer o melhor com aquilo que nós temos hoje. Eu estou tendo que ficar em casa cuidando de neto ou cuidando de sobrinhos. Então, o que você pode fazer para cuidar dessa criança da melhor maneira possível? Para que não seja tão desgastante, tão estressante para você, para que seja o melhor para essa criança. O que você pode fazer?
Tem vídeos na internet hoje em dia sobre qualquer assunto. Você pode aprender como cuidar dessa criança. Ah, eu preciso cuidar de uma pessoa com determinada doença. Pesquise, veja como cuidar de uma pessoa com determinada doença. Assim vai ser melhor para a pessoa que está sendo cuidada por você e para você. Se você entender como funcionam as pessoas que sofrem desse problema, você vai saber melhor como cuidar, você vai se aborrecer menos, você vai se estressar menos, você vai se frustrar menos. Mas você precisa pegar o trabalho que te foi dado agora e fazer da melhor maneira possível. Você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. E o Senhor vai ser contigo no que você pegar para fazer, o que você precisar fazer. O Senhor vai ser contigo, desde que você esteja em comunhão com Deus. Se você continua orando, se você continua lendo a palavra, se você continua pedindo a direção de Deus para a sua vida, se você continua tendo a presença de Deus na sua vida, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai estar contigo, seja num projeto que você tem, seja num sonho que você tem, seja em algo que você simplesmente precisa fazer, como eu dei o exemplo de cuidar de alguma criança. Talvez isso não seja o que você queria, talvez esse não seja o que você esperava para esse ano, mas é o que está acontecendo. E aí, você tem a opção de ficar sofrendo com essa situação ou buscar uma maneira de levar isso da melhor forma possível. E se você está responsável por uma criança, se você está responsável por um idoso, se você está responsável por alguma outra pessoa, você está tendo a oportunidade de falar de Deus para ela, você está tendo a oportunidade de ensinar a respeito de Deus para ela, você está tendo a oportunidade de testemunhar a respeito de Deus para ela, seja com as suas atitudes, seja com as suas palavras. Você pode pegar essa situação que você está vivendo e tentar aproveitar ela da melhor maneira possível. A situação em que Josué estava, ele não planejava isso, ele não esperava isso. Mas ainda assim Deus levantou ele, colocou ele à frente daquele trabalho. E Deus falou para ele que estaria com ele. E Deus faz isso com a gente, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. E até com coisas que nós precisamos fazer e que às vezes nós não queríamos. Às vezes não fazem parte dos nossos planos. Ah, mas às vezes o seu sonho, o seu plano é algo voltado para a igreja, algo ministerial. Nisso você também pode, mesmo nesse momento de quarentena, mesmo nesse momento sem ir para a igreja, você pode correr atrás do seu sonho, você pode desenvolver o seu ministério. Vários ministérios estão funcionando online. Você pode ver a melhor maneira possível de continuar com o seu ministério pela internet. Se o seu ministério é com crianças, você pode pesquisar na internet uma boa plataforma para usar para poder dar aulas online. Você pode, então, ver como gravar vídeos para poder mandar para as crianças da igreja, dando aula. Seja lá qual for o seu ministério, você pode procurar uma maneira de continuar exercendo mesmo online. Você não precisa parar com o seu ministério. E se você ainda não tem um ministério, você pode aproveitar esse momento para se preparar para ele. Se você sonha em fazer parte de um ministério de louvor, se a sua intenção é estar ministrando na sua igreja, se a sua intenção é tocar alguma coisa, você pode pesquisar na internet aulas online, você pode ver vídeos, você pode aprender, você pode se preparar para quando chegar o momento, você já sabe. Esse tempo de quarentena, ele não precisa ser um tempo perdido, ele não precisa ser um momento de frustração, um momento em que a gente simplesmente para absolutamente tudo. Você pode continuar andando com os seus sonhos, você pode continuar andando com os seus projetos. Se o seu sonho é um dia chegar a pastor, se o seu sonho é pregar, você pode aproveitar esse momento para estudar. Estuda a palavra. Veja se você encontra algum seminário online, se você encontra alguns vídeos de pessoas sérias ensinando a palavra do Senhor. Você pode correr atrás do que você quer. A palavra diz, assim como Deus falou para Josué, Deus fala para você, ser forte e corajoso. A gente precisa de coragem, a gente precisa de força para correr atrás daquilo que nós queremos. E tudo a gente precisa colocar diante de Deus. Às vezes você pode não ter um ministério, não ter vontade de participar de alguma coisa específica. Você pode não ter alguém para você cuidar, alguém sobre a sua responsabilidade. Você pode não ter um sonho, não ter um projeto.
mas ainda assim você tem o Senhor. Então Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para você. Você pode fazer algo pela obra do Senhor. Você precisa orar e colocar diante de Deus, falar para Deus: eis-me aqui. E falar para Deus: eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? E pedir direção de Deus para o que você precisa fazer. Até quando você tem um sonho, até quando você tem um projeto, até quando você tem uma responsabilidade, você precisa da direção de Deus. Você precisa da capacitação de Deus. Então, em todo tempo, a gente precisa estar ligado em Deus. Mas a gente precisa também ter consciência que às vezes as coisas não acontecem porque a gente não está sendo forte e corajoso. Às vezes a gente está sofrendo por situações que a gente poderia estar levando de uma outra maneira. A palavra que eu trago para vocês hoje é que a gente olhe para essa situação de uma outra forma, que a gente olhe para as nossas responsabilidades nessa quarentena de uma outra forma, que a gente olhe para os nossos sonhos de uma outra forma, que a gente possa enxergar que mesmo com tudo isso que está acontecendo, a gente pode fazer o nosso melhor. Seja por responsabilidade, seja por sonho, seja por projeto, seja pelo nosso ministério, seja pelo que for, seja pela obra de Deus, a gente tem como fazer o nosso melhor com a situação que nós estamos agora. É fácil? Não, mas precisa do nosso esforço, precisa que nós sejamos fortes. Então que nesse momento você possa ser forte, você possa ser corajoso e você possa correr atrás do que você quer e correr atrás do que você precisa. Porque o Senhor vai ser contigo. Deus honra o nosso esforço. Deus vê o nosso esforço. Deus vê a nossa vontade, a nossa disposição. Deus vê que a gente está tentando. Você precisa se esforçar e Deus vai estar contigo e Deus vai te ajudar. Se você estiver na presença de Deus, se você colocar a sua situação, os seus sonhos, os seus projetos diante de Deus e se esforçar, o Senhor vai te abençoar. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, apresentando diante de Ti, Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, até as responsabilidades que apareceram, Deus, o que nós não esperávamos. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, Deus, porque nós cremos que o Senhor vai estar conosco. Nós cremos que o Senhor vai nos abençoar, Deus. Nós sabemos que nós precisamos ser fortes e corajosos, Pai. Em nome de Jesus, nos dê a força que nós precisamos, nos dê a coragem que nós precisamos, nos ajuda a ser constantes, Pai, para que nós não venhamos a começar e depois parar e depois desistir. Em nome de Jesus, Pai, mostra para nós o que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Quais são os seus planos para nós? E nos ajuda, Deus, a correr atrás daquilo que é necessário, Pai. Seja de curso, Senhor, seja de aprendizado. Deus, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, e nos ajuda, nos dê uma direção, Pai. Nós precisamos da sua direção para as nossas vidas. Nós precisamos da sua direção, Deus, para realizar os nossos sonhos, como realizar os nossos projetos, como lidar com as situações, como lidar com as questões, como lidar com esse momento. Deus, nós precisamos do Senhor, Pai. E nós sabemos que com o Senhor e com a sua capacitação nós vamos conseguir, Pai. Mas nós pedimos, nos ajuda a fazer a nossa parte, Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos abençoa, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Deus, e nós sabemos que muitas vezes as coisas não acontecem, não porque o Senhor não permitiu, mas porque nós não nos esforçamos o bastante. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a nos esforçar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos, Deus, a tentar e tentar e tentar, Deus, quantas vezes for necessário. Aumenta o nosso ânimo, Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa paciência, Deus, porque nós sabemos que nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, colocamos as nossas situações, Deus, colocamos as nossas questões, as nossas dificuldades, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. Esteja conosco, Pai, assim como o Senhor tem estado até aqui, Senhor. Nos dá força, renova a nossa fé, renova nosso ânimo a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e já te agradecendo,
porque nós sabemos que o Senhor não só nos ouve, mas nos socorre, nos direciona e nos ajuda. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um bom fim de semana, em nome de Jesus, na presença do Senhor. E que essa palavra tenha falado aos corações de vocês e que vocês possam se lembrar disso durante a próxima semana. Porque nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Amém?